Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que faz parte da nossa mentoria do Regimento Interno em Questões, chegamos à nossa aula de número 18. Aula de número 18 para você que estuda aí o Regimento Interno só em cima de questões. Tudo bem? Então, sem enrolação, muito prazer, eu sou o professor Marcos aqui com vocês. Novamente, vamos esquematizar e vamos resolver as nossas 15 questões da nossa aula de número 8, mas é claro que lá no canal você vai encontrar a aula de número 18, tudo bem? Segue aquela ordem dos links que eu envio para vocês. Pessoal, durante questão de número 1, durante a ordem do dia, né? Então, aqui a ordem do dia é o momento da discussão, é o momento da votação, não é isso? É isso mesmo. Momento da discussão e votação. O deputado Carlos percebeu a necessidade de análise técnica de uma comissão específica antes da discussão de determinada proposição. Requereu o adiamento. Pessoal, durante a ordem do dia, o deputado Carlos percebeu a necessidade de análise. Tá, beleza, tá? Olha só, requereu o adiamento da discussão. O adiamento da discussão, pessoal, lá do artigo, né, 131, por exemplo, né? Então, o adiamento da discussão para esse fim. Conforme o regimento interno, está o adiamento. Olha só, ele está pedindo adiamento. Olha só, o adiamento, o adiamento, o adiamento da discussão deve ser feito antes do início, antes do início, via requerimento oral, direcionado ao presidente. E aí o presidente vai levar para o plenário, então, decidir. Lembrando que esse pedido não pode exceder a 5 dias. Então, eu posso pedir adiamento por no prazo aí, no máximo, de 5 dias, tá? Tudo bem? Só que aqui ele quer que uma comissão específica analisa. É importante que tenha uma relação entre a comissão. Tenha uma relação entre a comissão e a matéria. Então, é importante aqui, ó, que haja uma relação entre a comissão e a matéria. É importante que tenha essa relação. Então, é admitido? Sim, pode ser admitido, independente de correlação. Não precisa ter uma correlação. Depende da aprovação unânime do plenário? Não. Não pode ser concedido? Pode sim. Então, gabarito é a nossa letra A. É admitido apenas se houver correlação, olha só, entre matéria e a competência do colegiado, ou seja, da comissão. É isso mesmo, gabarito é a nossa letra A. Tem que ter uma correlação. Eu não posso pedir adiamento da discussão para submeter aquela matéria à análise de uma comissão que não tem nada a ver com o assunto da matéria. É necessário que tenha uma correlação. Questão de número 2. O deputado João propôs o adiamento de uma discussão de matéria em regime de urgência. Pode, professor? Pode. No máximo, até 2 dias. Tá? Não pode exceder 2 dias. Não pode. No máximo 2 dias. Segundo o regimento, esse adiamento poderá ocorrer mediante. Olha só. Aqui, requerimento. Tá? Requerimento, ó. Subscrito por 1/3 dos deputados. E não exceder a 2 dias. Tudo bem? Então, o prazo deve ser comum e não exceder a 2 dias. Então, um deputado não pode pedir, né, adiamento de propositura de discussão em regime de urgência.
eu preciso da subscrição de um terço. Então, o nosso gabarito é a letra B de bola, letra B de bola, sem medo de errar. Venha ser feliz. Né? Questão 3. Na sessão legislativa, foram apresentados 2 requerimentos de adiamento de discussão com prazos distintos. Qual é a regra a ser seguida, pessoal? Qual é? Tá? Pessoal, eu tenho aqui um requerimento de pedido de adiamento. Eu tenho um que está pedindo adiamento de 2 dias e tenho um que está pedindo de 3 dias. Tá? Então, eu não preciso analisar os dois. Se o José, que é deputado, pedindo 2 dias e o João 3 dias, eu vou analisar o de maior tempo. Porque se for aprovado, já satisfaz do José o de 2 dias. É isso, para não perder tempo. Sempre o de maior tempo, o de maior prazo. Sempre o de maior prazo. Então, o gabarito é C. Vota-se primeiro o de maior prazo. Tá? Porque se for recusado, aí eu vou votar o de menor prazo. Agora, se for aprovado, nem preciso votar no de menor prazo. Tudo bem? Porque já satisfaz. Questão 4. O deputado Miguel, antes do início da discussão, solicitou preferência para debate de proposição de proposta de emenda à Constituição, PEC, sobre outro projeto em regime de urgência. De acordo com o regimento, o presidente, né? Olha só, aqui ele está pedindo a preferência, não é isso? Isso aqui é feito, ó, oralmente ao presidente, tá? É feito oralmente ao presidente, tudo bem? E submetido, ó, ao plenário. Quem decide é o plenário que vai decidir. Aí, tudo bem? Deve indeferir o pedido? Não, porque pode aceitar, né? Submete o pedido de preferência ao plenário? Sim. Gabarito é a letra B de bola, sem medo de errar, questão de número 4. Questão de número 5. Em relação à ordem de preferência, aqui que você, né, se perde. Entre proposições, conforme o regimento interno da ALEAN, é correto afirmar. Lembrando, ó, sempre a ordem de preferência começa com veto, depois vem a emenda à Constituição, depois que vem as demais, né? Tudo bem? Então, olha só, projeto de lei orçamentária, não, começa com veto. Fixação de efetivo e força pública, nada a ver, começa com veto. Matéria e regime, começa com veto. Mas ele não apresentou o veto aqui, professor. Verdade, ele não apresentou. Mas ele trouxe a proposta de emenda à Constituição, porque é o segundo. Tá vendo como a banca é esperta? É esperta a banca, tá? Proposta de emenda constitucional tem preferência sobre matéria em regime de urgência. Gabarito, letra B de bola. Tá certo? Tá certo, é isso mesmo. Tudo bem? Questão de número 6. Durante a discussão de uma proposição, o deputado Marcos requereu vista da matéria. Pode. Para que o pedido fosse válido, deveria atender, entre outros requisitos. Tem que fundamentar. Tem que fundamentar isso aí, tá? Tem que fundamentar. Tudo bem? Tem que ser, ó, é oral. Tem que ser oral, tá? Tem que ter o prazo comum. Prazo não excedente, né, a 2 dias, de até 2 dias. Ser encaminhado por escrito à mesa? Não, é oral para o presidente, encaminhar ao presidente. Ser oral? Sim. Fundamentado? Sim. Com especificação? Sim, de prazo. Não superior a 5? Não. Não superior a 2 dias, a 5 não. Ser oral? Sim. Fundamentado? Sim. Com especificações de prazo? Sim. Comum, não excedente a 2 dias. É isso mesmo, a 2 dias. Gabarito é a letra C. Eita, coisa boa. Gabarito, letra C. Questão de número 7. A respeito da possibilidade de pedido de vista em proposição que tramita em regime de urgência. Pode, só que o prazo é menor. O prazo, tá? É menor, tá? O prazo é menor. E reduz pela metade. Olha só, o pedido de vista, ele é de até 2 anos. Eita, 2 anos não, 2 dias. Eita, coisa, 2 dias, né? 2 dias, tá? Aqui vale para ordinário, para prioridade. Agora, olha só,
Em caso de urgência, regime de urgência, se você pedir vista, esse prazo ele reduz pela metade. Show, como assim reduz pela metade? Se são 2 dias, agora reduz para 1 dia. Então, é permitido 1 dia para o pedido de vista, tudo bem? Então, o gabarito é a letra B, reduz-se pela a metade da nossa questão de número 7. Questão de número 8. Na discussão de determinada proposição, o deputado Roberto desferiu ataques pessoais e desviou-se do tema. Ei, não pode. Não pode, porque o presidente vai encerrar o quê? A reunião. Por isso que não pode, o presidente vai encerrar a reunião. Bem, o presidente, de acordo com o regimento, deve permitir? Não, não deve. Encerrar imediatamente a reunião, sim. Gabarito, letra B de bola, não é isso? Tá? Não, calma. Ele pode encerrar imediatamente. Não, pessoal, imediatamente não, ele pode encerrar. Mas aí ele vai primeiro, ó, advertir, vai chamar a atenção, é a ordem, advertir o deputado. Aí, se continuar, ele manda cortar o microfone. Se continuar, aí ele manda suspender. Se continuar, aí ele manda encerrar. Então, o gabarito é a letra C, olha só, é advertir o deputado e caçar-lhe a palavra se persistir, ou seja, manda desligar ali o microfone. Questão 9. Durante a discussão, 3 deputados pediram a palavra simultaneamente. De acordo com a ordem de preferência, terá prioridade. Olha só, o autor, o relator, Então, nós temos tudo isso aí. Ó, olha só. Quem é que tem prioridade? O autor. Gabarito, letra A. Letra A da nossa questão 9, é o autor. Vocês lembram dessa ordem, né? O autor, o relator, o autor, tá? De emenda. Então, nós temos essa prioridade, tá? Preferência. Questão de número 10. Na discussão de proposição popular, poderá usar a palavra. Quem, pessoal? Qualquer cidadão? Não. O primeiro signatário. Signatário, ele pode usar. Ou aquele que ele indicar. Aquele que ele indicar. Aí pode usar. Então, o gabarito é a letra C. Letra C, o primeiro signatário a quem ele indicar, né? O primeiro signatário ou a quem ele indicar. Questão de número 11. Sobre a possibilidade de encerramento da discussão, o regimento interno prevê. Questão 11. Apenas quando não, apenas morreu, apenas não. Eita, gabarito, letra D. Por requerimento de 1/3 dos deputados, aprovado pelo plenário. Então, 1/3 dos deputados podem, então, ali, né, requerer o encerramento da reunião. Porém, não retira o direito de fala do autor, do relator, tá? Do autor da emenda. Então, essa galera tem direito de fala, tá? Até porque o artigo diz salvo, né? Questão 12. Na reunião, ocorreram tumultos graves, que inviabilizaram a continuidade. Não pode, o presidente tem que tomar uma medida. Qual é a medida do presidente? Né? Não pode. Tá? Estão inviabilizando a continuidade dos trabalhos, inviabilizam. Segundo o regimento, a discussão, ela deve ser o quê? Olha, encerrada, porque é um tumulto grave que impede a continuidade do trabalho da Leão, e aí nós vamos ter o encerramento, tá? Encerrada de imediato, tudo bem? Questão de número 13. O deputado Antônio deseja discutir apenas o capítulo de um projeto. Pode. Conforme o regimento, ele não poderá sim, deverá fazer requerimento escrito, poderá ser autorizado pela mesa diretora. Olha só, pessoal, o que ele deve fazer, tá? Lembrando que isso aqui deve ser aprovado pelo plenário, Então, gabarito, letra D. Poderá sim fazer, mas aí depende da aprovação do plenário. Então, poderá sim fazer, mas depende aí de aprovação do plenário. Tudo bem? Tudo certo, gente? Beleza. Vamos para a nossa questão de número 14. Tá? Questão de número 14.
Quantas solicitações de preferência são admitidas por reunião, conforme o regimento interno da Aliança? Quantas, pessoal? Olha só, até 5. Até 5 é o máximo. 2 não, 3 não, ilimitadas não, gabarito letra C, até 5. Vamos para a nossa última questão do dia, né? Em matéria em regime de urgência, o presidente poderá prorrogar o tempo de uso da palavra dos deputados. Pode ou não pode? Pode prorrogar pela metade. Pela metade. Pela metade ele pode prorrogar. Então aí, gabarito da letra A. É isso? Não. Sim, até pela metade, não. Em matéria de regime de urgência, olha só, em matéria de regime de urgência, é regime de urgência, pessoal, é regime de urgência. Regime de urgência não pode. Regime de urgência não pode. Matéria em regime ordinário, pode. Em regime de urgência, não pode. Está fazendo? Em matéria de regime de urgência, poderá prorrogar o tempo de uso da palavra dos deputados. Ó, é dos deputados. Cuidado, é diferente do autor e do relator. Ó, do relator e do autor, ele pode pela metade. Tá vendo como a banca ia pegando? Pela metade. O que ele não pode é dos deputados. Então, ó, tá? Gabarito é a letra C. Não, sendo vedado a prorrogação. Gabarito, então, letra C da questão de número 15. Então, tudo certo, tudo de acordo com o nosso gabarito oficial. Muito obrigado, sucesso. Acho que deu uma travada, tá bom? Mas eu acredito que deu para você acompanhar. E até a próxima. Internet que fica oscilando aqui, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima. Fui!